Fala mulherada, Thiago Batista na área. Vamos falar de treino. Hoje vamos falar sobre um exercício que 90% das mulheres fazem no treino. É um exercício muito importante, porém a maioria acaba errando em muitos detalhes que podem inclusive gerar dor lombar, principalmente, e também uma falta de ativação do abdômen que eu vou explicar aí para vocês também. Então, lembrando mais uma vez, se você não é inscrita no canal, aperta no botão aqui embaixo, se inscreva no canal para receber as atualizações e continuar melhorando o seu treino. Então, bora pro vídeo. Então, vamos lá, que aqui a gente vai ver um vídeo falando justamente dessa questão de... Porque aqui no Brasil, a gente simplesmente fala que tudo é stiff, né? E a gente padroniza tudo em um único movimento, mas na verdade existem 3 tipos de levantamentos que a gente deve levar em consideração. Eu vou até deixar aqui do lado, né? Já a imagem. Então a gente tem aqui as siglas, né? SDL, RDL e DL. O que é isso? O primeiro seria os três nomes são em inglês, né? O primeiro seria o straight deadlift, né? Straight leg deadlift. O do meio seria o Romanian deadlift e o último seria só o deadlift. Então, qual que é a diferença disso, né? O primeiro aqui, a tradução talvez seria o pernas esticadas, né? Pernas rígidas, justamente porque você mantém o joelho mais esticado, né? Então, ele dá um foco maior no posterior de coxa, mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre também essa questão, e inclusive sobre justamente a maneira no qual ela está fazendo aqui. E o do meio aqui, ele dá um pouquinho menos de ênfase no posterior de coxa e vai trabalhar um pouco mais de glúteos, né, principalmente. E você vai estar com a lombar mais ativa também no movimento, né? Que é justamente também o que a gente vai falar depois. O deadlift em si, ele já é um movimento mais de força, né? Então aqui no Brasil, o stiff, né, o que a gente padroniza como stiff, ele não tem muita característica do deadlift, né, que seria o levantamento terra. Então já seria um outro movimento. Então aqui a gente vai trabalhar com esses 2 primeiros aqui, que são variações do que a gente chama aqui de stiff, né? Então aqui todo mundo chama tudo de stiff, tudo é igual e tal, e não tem muito essa diferenciação. E todo mundo fala para você esticar o joelho o máximo possível, para você dar foco no posterior de coxa. Porém, isso tem alguns problemas em relação a isso. Aqui mesmo na imagem a gente consegue ver que o primeiro movimento que ela está fazendo aqui da esquerda, ela está com a lombar fletida, né? Ou seja, ela não está com a lombar ativa, com a lordose lombar, né? Aquela curva. E isso, qual que é a questão em relação a isso? Se você está com a lombar fletida, você está com uma sobrecarga maior na sua coluna lombar, né? Você não está utilizando a musculatura que estabiliza a coluna, no caso os paravertebrais lombares, né? Então, você tem 2 questões em relação a isso. Você acaba, tem muita gente que faz isso até para trabalhar um pouquinho mais os glúteos, por conta do glúteo realizar esse tipo de movimento, mas como aqui você está alongando o posterior de coxa, fica um pouco antinatural você trabalhar esse movimento de diminuir a curvatura lombar. Então eu prefiro muito mais você manter a sua curvatura lombar. Isso vai fazer com que você trabalhe ali a sua musculatura do seu centro corporal e inclusive você consiga se treinar, né, aprender de fato a utilizar a musculatura lombar, a empinar o bumbum ali, e ao mesmo tempo puxar o abdômen para dentro, né? Então isso é muito importante, você aprender a controlar esses 2 lados, né? O lado anterior e posterior do seu corpo. Então fazer com que você tenha um controle dessas 2 musculaturas, do abdômen, de puxar ele para dentro, e da lombar, de empinar o bumbum. Então fazer as 2 coisas ao mesmo tempo vai trazer mais estabilidade para você nesse tipo de exercício, e é por isso que eu não gosto tanto de trabalhar o joelho mais esticado. A maioria das pessoas, principalmente os iniciantes, vão ter mais dificuldades de realizar esse tipo de exercício. Então, eu costumo pelo menos trabalhar a segunda variação, que seria o Romanian deadlift, né? Então, aqui a gente trabalha de 15 a 20 graus de flexão de joelho, ou seja, o joelho um pouco mais flexionado, justamente para a gente dar um pouquinho mais de amplitude, né? De possibilidade da nossa lombar ficar ativa, né? Porque quando a gente estica ali o joelho, né? A gente estende o joelho, a gente acaba também alongando o posterior de coxa, o que ele vai acabar também dificultando, como a gente está alongando o posterior de coxa, ele dificulta que você empine o bumbum. Então, para você conseguir de maneira mais fácil fazer as 2 coisas, você vai flexionar um pouco mais o joelho
e também conseguir ali manter a lombar, igual eu falei, a lombar mais bumbum mais empinado ali, a lombar mais ativa, tá? Então esse segundo modelo do meio aqui, o exercício do meio, seria o que eu costumo utilizar mais, né? E agora eu vou mostrar para vocês justamente o vídeo aqui da minha aluna. Então aqui a gente vai ver justamente ela fazendo o movimento, e aqui a gente vê justamente que ela está com uma leve flexão de joelho, tá? Algumas pessoas vão precisar utilizar mais do que ela está utilizando aqui. Ela está com uma leve flexão do joelho, mantendo a lombar ativa e também mantendo o abdômen para dentro, né? Então isso é uma coisa que eu costumo trabalhar com todas as minhas alunas, que é justamente o que eu falei. É o principal desse exercício. Então, vamos lá, só para a gente ter uma sequência. Aqui a gente também vai precisar trabalhar a postura aqui do peitoral, para você não abrir o peitoral, para você jogar as escápulas para trás. Então, aqui você precisa de escápulas para trás, você precisa também controlar o seu pescoço, para o seu pescoço ir para trás. E, então, pescoço para trás, peitoral aberto, né, escápulas para trás, e bumbum empinado, com a curvatura ativa, e joelhos levemente flexionados, tá? Então, esses quatro aí, esses quatro checklists aí que a gente pode fazer, é o ideal para você manter uma boa estabilização de todas as articulações, manter também, igual eu falei, o trabalho ali abdominal, que é muito importante, e com tudo isso conseguir adicionar intensidade ao seu treino, conseguir melhorar o movimento ali, ter mais coordenação motora e ativar as musculaturas, principalmente posterior de coxa e isquiotibial. Então, isquiotibial não, posterior de coxa e glúteos, tá? Então, justamente esse diagrama total aí vai fazer com que você consiga ter mais desempenho no exercício e com que você consiga também evitar dores lombares, principalmente. Muita gente vai reclamar de dores lombares aqui nesse exercício justamente por esse aspecto que eu falei de fazer com a lombar fletida, tá? Então, se você sente dores aí na sua lombar, provavelmente é por conta disso. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e lembrando mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal e qualquer dúvida que você tivesse sobre treino, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual que é a sua dificuldade do treino para eu trazer novos vídeos e conseguir melhorar o seu treino ainda mais. Então por hoje é só e te vejo no próximo vídeo.